Agora vai dar? Agora vai dar certo. Vamos falar hoje sobre crenças limitantes, que é o nosso livro da semana. E também vamos falar sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. Gente, é muito emocionante esse filme, esse livro. Tem muito a nos ensinar. Então nós estamos na semana... Deixa eu desligar esse... Nós estamos na semana 31 de 52 do nosso projeto Piorando da Sua Vida. E para essa semana ficou de tarefa, né, pra gente assistir o filme O Menino que Descobriu o Vento, ler o livro Crenças Limitantes. E nos relatos bíblicos nós lemos essa semana o segundo livro dos reis. Um livro que nos fala do comportamento dos reis que passaram por Israel, Judá. E muito bacana também a gente ficar sabendo essas histórias, porque a gente vê quais foram os reis que mais foram obedientes à palavra de Deus e que foram mais prósperos. Cada dia nos ensinando mais que quem obedeceu a palavra, quem se embasou nos princípios cristãos, naquela época não tinha Cristo ainda, foi antes de Cristo. Quem se embasou na palavra de Deus, quem foi obediente, prosperou. Todos os reis que foram obedientes a Deus prosperaram. Então isso nos ensina muito, desde aquela época, desde a antiguidade. Então, essa semana foi o livro dos reis. Já li, né? Já lemos, mas então é isso que eu quero falar para vocês. Então agora o que acontece? Agora o livro, né? O livro Crenças Limitantes. E vou falar para vocês, pessoal, primeiro eu quero falar do filme. O filme O Menino que Descobriu o Vento, ele é passado no Malai, como que é o nome? Malawi, na África. Então, uma época, uma região de extrema escassez, tá? Ele conta a história real de um engenheiro, tá? William Kankwamba. Ele construiu um moinho de vento na vila onde eles moravam, porque ali tinha muita pobreza e escassez. E também a questão política não era das boas. Então ele estava na região oriental da África. Como o menino era de uma família pobre, os pais dele não tinham condição de pagar a escola. E a colheita deles foi muito prejudicada por conta da seca. Então, assim, uma série de fatores que trazia pobreza extrema. Então a gente vê ali a dificuldade do menino para construir esse invento dele, que foi o moinho, né? Foi a roda eólica, que ele utilizou energia eólica, mas durante muito tempo ele tentava e não tinha os recursos necessários, até por conta da escassez na região. Com isso, ele conseguiu a ajuda de um professor da escola, a qual ele foi expulso porque não conseguiria pagar. Então, o professor conseguiu ensinar ele por meio dos estudos, por fora da escola, e ele conseguiu, mesmo assim, estudando, conseguiu convencer o pai dele, que foi muito difícil de convencer o pai dele para ajudar, conseguiu montar essa energia eólica, onde veio trazer água para eles. Então ele dizia, com a água nós vamos poder plantar e vai frutificar, né? Então assim, ele não é apenas um drama daquela comunidade. É muito linda a história de que ele conta quando ele estava estudando, que ele queria trazer água para tirar eles da dificuldade. Mas como ele era um jovem, adolescente, as pessoas acabavam não acreditando. O próprio pai dele também não queria abrir mão de recursos por conta da escassez. Isso mostra pra gente que é no ápice da escassez, é no auge da escassez que surgem as grandes ideias, de acordo com a necessidade. Você tem que se virar e você acaba trazendo grandes pérolas, né? Porque hoje ele é muito conhecido. Outra coisa também que eles se reuniam para se alimentar, eles oravam junto, a família, então eles eram muito unidos. Então isso ele nos ensina nesse filme. É uma parte muito interessante, assim, é gratificante você assistir esse filme, assim, é muito
você se emociona com a história deles. Eles falam assim, que pelos frutos conhecemos a árvore. O que eu tirei mais mesmo, assim, que eu achei mais interessante foi que de onde se produz as coisas, né? Que lá na escassez é que surgem as ideias, que você tem que ter disposição, que você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se virar, e daí surgem essas coisas que nos ajudam, que não só ajuda a gente, mas como ajuda todo mundo, é a contribuição com o mundo. Então ele fala pra gente também que ele sempre tá batendo naquela mesma tecla de comemorar cada conquista. E ele fala para que o estudo leva a gente mais longe, mas a prática também faz avançar mais rápido. Então, assim, nós temos que estudar e praticar. E ele diz que pobreza tá só na mentalidade. Quem quer realizar, dá um jeito. Então, assim, e quem é criativo resolve muitos problemas. Outra, quem não ouve os conselhos das pessoas experientes pode prejudicar toda a sua família. Quem aceita a proposta descumpre o propósito, porque é diferente proposta de propósito. E que a vontade de aprender tem que ser maior do que as desculpas. Então, assim, ele nos traz muitas mensagens através desse filme. Nós precisamos honrar os que vieram antes de nós. Então, onde tem um problema também dos pais dele, ele fala, o casal que sabe conversar resolve os problemas com mais eficiência. É o poder da comunicação, né? Isso daí. Quando não souber como, procure o quem. Eu não sei como fazer, mas quem sabe para me ajudar? Então, quem vive por princípio sempre será lembrado. E também, quem tem um bom network consegue obter informações que valem ouro. Gente, essa parte aí é muito interessante quando ele consegue as informações que ele consegue. Ele já está proibido de ir para a escola e ele consegue a liberação para estudar na biblioteca. Então, assim, realmente o network dele foi o máximo. E quem busca o conhecimento encontra a verdade. Temos que saber contemplar para poder acessar a sabedoria. E como eu estava falando para vocês, questão política também, ele fala, o governo que não atende às necessidades do povo não serve para governar. Desculpa, gente. Quem tem coragem para ir contra o sistema é perseguido. Oi, Eulene, boa noite. Estou falando do filme, querida. Tudo bem com você? Quando a crise chega, a pessoa prudente, ela precisa priorizar a segurança e o sustento da sua família. Então tem uma parte bem triste dessa daí também, que é quando eles saem para comprar alimentos porque eles já não têm. E acontecem umas coisas bem desagradáveis também. Então, às vezes, a solução está bem perto de você, mas a velha mentalidade te impede de acessar a solução. Toda mudança de paradigma exige sacrifício. E há muita sabedoria nos conselhos. Nenhum investimento no filho será em vão. É muito bonito isso daí. Quem resolve grandes problemas obtém grandes recompensas. Quem entende de energia resolve qualquer problema realmente, né? O que será da nossa vida? A gente pensa, que pode ser de nós sem energia? A gente utiliza energia para tudo. Quando o seu propósito é honrar a Deus e a sua família, Deus te patrocina. É muito lindo isso daí, gente. Então, realmente, essa parte que fala que quem resolve grandes problemas obtém grandes recompensas, é porque lá no final, quando ele consegue, ele estava expulso da escola, mas quando ele consegue fazer isso, que ele consegue trazer o benefício, aí o pessoal da escola resolve passar a informação para diante para conseguir uma bolsa para ele estudar em outro lugar. Então, ou seja, ele não servia porque não tinha dinheiro, mas depois ele serviu, né? É assim que acontece. Então, essa é a mensagem do filme, O Menino que Descobriu o Vento. É muito emocionante. Eu vou falar um pouco para vocês também sobre crenças limitantes, que foi o livro da semana. O que é, né? Crença limitante. São aquelas coisas que nos atrapalham, porque às vezes a gente quer fazer algo, mas aquilo tá na nossa cabeça, não, eu não posso fazer isso, isso não é pra mim, ou isso tá errado, né? É opinião negativa, um pensamento negativo, alguma coisa que foi instalado na nossa cabeça, talvez venha dos pais, pode vir dos professores na escola. Então, assim, a gente não pode deixar se intimidar por elas, porque elas nos afastam das nossas metas.
elas causam efeito negativo, impede o crescimento profissional e pessoal. Isso daí a gente tem experiência própria para falar disso, tá? Então, as crenças, elas se caracterizam por ter cunho negativo e nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos. Então, nós temos que entender o que é uma crença. Ela trata de uma interpretação de que a gente aceita como verdade absoluta, mesmo que não seja, mas a gente, depois que está instalado na nossa cabeça, é bem delicado para você desconstruir isso daí. Então, elas são preocupantes quando ela passa a atrapalhar a vivência da pessoa. Além disso, ela aceita a ideia de como verdade e não pode ser modificada. Então, se você possui pensamentos negativos sobre si mesmo há muito tempo, é importante você identificar quais são as crenças negativas e como elas estão atuando em sua vida. Porque, às vezes, você precisa até de ajuda de terapia, quando atrapalha muito. Essas crenças, elas podem ser hereditárias, que são aquelas que os pais colocam na gente, os pais, os avós, os nossos familiares. Ah, você não pode fazer isso, você não faz nada direito, ou você é burro. Se você continuar assim, ninguém vai gostar de você. Então, essas coisas ficam na cabeça da criança e a criança se torna um adulto com essas crenças limitantes. Ah, eu sou burro ou ninguém gosta de mim. Então, assim, as crenças sociais, as crenças limitantes sociais, elas são adquiridas fora de casa. Aí é informação de amigo, de jornal, propaganda, essas coisas assim. Mas elas são atreladas à cultura e à sociedade. Normalmente, as pessoas que vai mal em processo seletivo, por falar mais, por ser mais quieta, como consequência, ela apresenta características de crenças limitantes. Outras crenças limitantes são pessoais, são que nós mesmos criamos, né? Que a gente pode dizer que elas se adaptam ao nosso pensamento, à nossa personalidade. Então, a gente quer dizer que eu sou incapaz de passar no vestibular. Por mais que eu fui lá, fiz o meu curso regular, estou ali todos os dias na escola, chega lá na hora de ir no vestibular, de prestar vestibular, eu sou incapaz de passar porque eu acho isso. Então são crenças limitantes pessoais que eu mesma coloquei e às vezes eu me bloqueio e não passo por conta disso. Eu tenho todo o conhecimento que eu adquiri, eu executei, mas aquela crença me atrapalha. As crenças religiosas, essas são pesadas, né? Por isso que quando o Pablo ensina pra gente, ele fala, nós pregamos princípios cristãos, nós não queremos religiosidade. Porque a religiosidade, ela traz muitas crenças limitantes. Elas faz você assumir muitas coisas como se fosse algo pecaminoso. Então, e nos impede de atingir nossos objetivos. Tem muitas coisas que elas falam que é pecado e às vezes não é. Então, a campeã de crenças limitantes são as religiões. Então, elas podem afetar a nossa qualidade de vida, elas podem nos trazer doenças como ansiedade, depressão. Então, assim, a nossa vida profissional, ela pode deixar de ir bem por conta de crenças limitantes. Por exemplo, a gente pode desistir de uma promoção porque vai para tal lugar e naquele tal lugar não é do jeito que eu penso, né? E o ambiente social também. Eu não posso ir numa festa porque lá ninguém gosta de mim, eu não vou conversar com aquele povo, eu não quero ser amigo daquele povo. Isso é uma crença limitante que me bloqueia no ambiente social. E no meu pessoal também, eu vou deixar de tentar as oportunidades porque eu acredito que outras pessoas são melhores. Então eu não vou naquele compromisso porque eu tenho medo de enfrentar. Então são crenças limitantes. A gente tem que identificar e listar essas crenças, tá? E olhar as oportunidades que a gente já perdeu por isso. Então perceba que você pode ter perdido durante a sua vida as oportunidades por crenças limitantes. Então temos que duvidar. Nós precisamos de identificar o porquê e se elas são verdadeiras ou não. E também fiscalizar os nossos pensamentos. Observar, fiscalizar é uma coisa palavra muito forte, né? Temos que observar nossos pensamentos, porque quando a gente identifica uma crença limitante, nós temos que dar o máximo para pensar o que foi que a gente colocou na nossa cabeça como sendo verdade. Se for preciso, a gente pode perguntar a algum amigo que não seja cheio de crenças limitantes também. Precisamos de identificar. Emoção, hábito, tudo isso entra. Então, assim, a gente tem que buscar solucionar os problemas por meio de pensamentos e às vezes até de ação mesmo. Por exemplo,
Tem pessoas que as frases, o que você fala, diz muito. Ah, eu não tenho dinheiro pra nada. Claro que você tem dinheiro pra alguma coisa, mas você colocou na sua cabeça que você não tem pra nada. Tempo, eu não tenho tempo pra nada. Ah, eu não sou bom o suficiente. Eu não sei tudo que eu preciso. É o mesmo que eu sou burro, né? Não consigo aprender isso. Não consigo, não consigo. Então, assim, todo mundo é melhor que eu. Nunca as pessoas vão gostar de mim. Então, assim, são crenças limitantes. Nós temos que aprimorar nossas habilidades comportamentais para extinguir de vez da nossa vida essas crenças limitantes, tá? Então, assim, vamos pensar, colocar no papel e observar se realmente isso está nos bloqueando. Porque a partir do momento que nos bloqueia, pode ser uma crença limitante que está só nos atrapalhando, tá? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Por enquanto, hoje é o material da semana. E vamos que vamos. Eu quero falar para vocês, clica no link aqui no Instagram e adquira meu e-book Relatos. Gente, histórias que eu passei na época que eu trabalhava como motorista de aplicativo, coisas que me impactaram, eu coloquei no livro, tudo que eu achava que não era normal, que era novo ou diferente, eu colocava no livro. Então eu gostaria muito que vocês participassem dessas histórias, tá? Clica no link lá e adquira o seu e-book. Vou ficar muito feliz. E uma boa noite para vocês e até amanhã. Amanhã eu volto.